Olá a todos! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Luterana de Interlagos. Queremos dar prosseguimento neste vídeo à série de vídeos que estamos fazendo sobre apologética, questões apologéticas, questões de defesa da fé ou assuntos pertinentes a essa temática. Hoje, com o seguinte tema: pós-modernismo, riscos e oportunidades. Hoje, portanto, nós não temos uma questão propriamente dita a respondermos, mas nós temos um assunto que é um assunto bem extenso, que nós vamos dar aqui uma breve resumida sobre os pontos principais para que você tenha o conhecimento básico acerca desta temática. Pós-modernismo. E nós queremos explicar um pouco o que é o pós-modernismo. Nós queremos trazer não apenas os riscos, como assim os desafios que o pós-modernismo nos traz, representa para a fé cristã, para o testemunho. E também queremos trazer as oportunidades de testemunho diante desta era chamada pós-moderna, pós-modernismo. Mas antes de adentrarmos propriamente neste assunto, respondermos o que é o pós-modernismo, qual é a sua influência, quais são as suas características, eu gostaria de trazer algumas charges que já vão dar o tom do que nós iremos falar hoje. Primeira delas, traz aí dois quadrinhos, duas pessoas, né? E no quadro da esquerda seria alguém preocupado com a verdade, no que ficou conhecido também como tempo de modernismo. E no quadro da direita, alguém que vai representar a pós-verdade. Lá no quadro da verdade temos uma frase do filósofo francês Descartes que disse: penso, logo existo. Enquanto que na era da pós-verdade, que é uma característica do pós-modernismo, a frase deveria ser: acredito, logo estou certo. É claro que ninguém disse essa frase propriamente, mas nós observamos que esse quadrinho tenta representar exatamente essa contradição, ou essa oposição, melhor dizendo, entre a era da verdade e a era da pós-verdade. A segunda charge, o segundo quadrinho, digamos assim, estamos aí um pouco prejudicados devido ao tamanho da letra, mas eu vou tentar trazer um pouco para vocês o que quer dizer, porque eu achei bem interessante esses quadrinhos. Temos aí 4 quadrinhos. O primeiro, temos uma pessoa caída no chão e outra em pé, com o pé no pescoço de quem está caído. E quem está caído está lá gritando, né? Ai, você está pisando no meu pescoço. E aí, aquele que está com o pé no pescoço do homem que está caído diz o seguinte: este é um ponto de vista, né? Bom, este é um ponto de vista, mas alguém pode também dizer que você está tentando me perturbar com seu pescoço. Na condição pós-moderna, ele continua explicando, né? No terceiro quadrinho. Na condição pós-moderna, nós cremos na nossa própria realidade, baseada em nossos conceitos internalizados, dado que não há mais uma verdade objetiva, nós estamos livres para criar a nossa própria verdade, e como você vê, não há mais certo e errado, apenas um infinito número de histórias igualmente válidas. E aí o homem que está caído lá no último e quarto quadrinho diz: mas você continua pisando no meu pescoço. E o homem que está pisando no pescoço arremata: você nunca foi para a faculdade, foi? É claro que é uma crítica escancarada, é uma charge, sempre tem os exageros, mas não deixa de ser cômico, ao mesmo tempo trágico. Uma terceira charge. Tá lá a mãe e o seu filho, né? A mãe e o seu filho.
E aí ela diz assim pro menino: você quebrou o vaso. Tem um vaso caído no chão. E o menino responde: você está presa a uma concepção restrita de verdade. De fato, um discurso, um jogo de símbolos numa teia de poder que tenta hierarquizar desejos e vontades. E aí a mãe responde de volta: você quebrou o vaso e é pós-moderno. E por último, este último quadrinho também vai trazer uma comparação entre o modernista e o pós-modernista. O modernista vai dizer, né, um artista modernista vai dizer: eu sou um gênio. E um artista pós-modernista vai dizer: a categoria de gênio é uma construção cultural teoricamente insustentável. Mas ele vai pensar: eu sou um gênio. Críticas. Quadrinhos, charges que trazem críticas a este período que nós estamos vivenciando desde meados do século XX, conhecido como pós-modernismo. Mas o que é o pós-modernismo? É um amplo movimento que se desenvolveu em meados do século XX através da filosofia, das artes, da arquitetura, da crítica, marcando um afastamento do modernismo. Ou seja, nós sempre estamos vivenciando o apogeu de alguma filosofia reinante do nosso mundo. Seja não apenas na filosofia, como também nas artes, na literatura, na arquitetura e na crítica. Antes do pós-modernismo existia o modernismo. E aí, se nós fizermos uma análise dos tempos anteriores, veremos que há muitas características que vão bater com a era da filosofia moderna. E hoje as características estão muito mais batendo com essa nova era que estamos vivendo da pós-modernidade. Mas que características seriam essas? E agora nós trazemos essas características. Incredulidade às verdades absolutas, como nós vimos lá nos quadrinhos, né? Nas charges. Então, para o pós-modernismo, é muito difícil você estar diante de uma verdade absoluta. Existe a sua verdade, existe a minha verdade, existem várias verdades. Por isso, há uma forte tendência ao relativismo. Ou seja, nem tudo pode necessariamente ser o que parece, tudo é relativo, né? Tem até a teoria da relatividade de Einstein, né? Há uma rejeição de metanarrativas. Aquilo que funciona para você não necessariamente vai funcionar para mim, porque se há muitas verdades, há muitas metanarrativas, aliás, há muitas narrativas, e a metanarrativa, ela normalmente vai trazer uma verdade absoluta que para o pós-modernismo não vai se sustentar. Há um descontinuismo histórico. Aquilo que era uma verdade muito segura no passado já não é mais. E procura-se sempre fazer investigação do que aconteceu na história e trazer novos capítulos, novas informações, desmistificando aquilo que antes era uma verdade absoluta. Diante de tudo isso, se não há verdades absolutas, se tudo é relativo, se tudo está estremecido, a tendência é um pessimismo. Porque nós não temos certeza de nada, nós não sabemos onde estamos, para onde estamos indo, e isso causa, claro, problemas para a humanidade, traz um pessimismo. Tolerância. Tolerância com o quê? Ora, se existem muitas verdades, se tudo é relativo, você não pode confiar em nada. Então, é possível tolerar tudo, né, de certo modo. ênfase na comunidade. A gente percebe que neste tempo de pós-modernismo, os nichos estão muito fortalecidos, mas claro, são microcomunidades, pequenas comunidades que vão trazer a associação de poucos membros. Nós estamos em um mundo multifacetado, por isso, finalizando as características, pluralista, pluralismo, ou seja, não é uma coisa só, é plural. E aí nós vamos perceber nas próximas questões, nos próximos pontos, como que isso funciona na prática.
Agora, por que que o mundo ele é influenciado pelo pós-modernismo? Você poderia, quem sabe, dizer, mas eu não sou pós-moderno, eu tenho muito mais apego a verdades absolutas, eu não quero viver um mundo relativo. Mas não é muito uma questão de querer viver ou não. Nós simplesmente estamos vivendo em um mundo relativista, em um mundo, em uma era da pós-verdade. Nós não temos escolhas, porque o nosso mundo é fortemente influenciado pelas artes, pela filosofia, pela literatura. Os filmes que nós assistimos, as séries que nós assistimos estarão tendo essa influência muito forte da corrente pós-moderna. Principais riscos e desafios para a fé cristã. Esse aqui é o primeiro ponto, digamos assim, já saindo um pouco da introdução. Já vimos o que é o pós-modernismo, já vimos como que são suas características, vimos o que ele é. E agora é momento da gente perceber como que ele se aplica na prática, na vida humana, né? E quais são os riscos e, ao mesmo tempo, desafios para a fé cristã. Nós vamos perceber no pós-modernismo que há uma série de mortes. A primeira das mortes é a morte do eu. Talvez você não concorde muito com isso que eu vou dizer aqui, porque você talvez esteja pensando, mas a morte do eu? Nós vivemos em um mundo tão egocêntrico, tão individualista. O eu está cada vez mais forte, é verdade. Se você pensar deste modo, eu vou concordar com você. Mas aqui é uma morte um pouco diferente do eu. O eu substancial, a substância do eu, não existe mais. Os seres humanos se tornam o que são por meio das línguas que elaboram para si mesmos. Então há várias línguas que estão sendo elaboradas pelos seres humanos. E quando eu falo línguas, não é apenas um idioma, não é apenas uma referência à comunicação. Vamos ver um pouco mais. O assunto de hoje ele é bem complexo. É interessante primeiro a gente dar uma explicação sobre tudo aquilo que está na projeção e de repente depois tentarmos fazer um fechamento com uma explicação. Foucault, um filósofo do pós-modernismo, ele afirma que estamos agora nos dando conta de que a humanidade nada mais é que uma ficção produzida pelas ciências humanas modernas. E é claro que isso aqui eu não estou defendendo o que Foucault está dizendo, nem estou defendendo o pós-modernismo. Eu estou aqui simplesmente para expor o que é o pós-modernismo e quais são suas características. Há uma mudança que acompanha o seguinte itinerário sobre o eu. E talvez aqui essa morte do eu fique mais clara para você, que eu acho que não está tão claro assim, né? Então, na era pré-moderna, antes do modernismo, havia uma noção teísta de que os seres humanos são dignificados como seres criados à imagem de Deus. É claro que nós luteranos, por exemplo, vamos saber que a imagem de Deus foi perdida após a queda do ser humano em pecado. Por outro lado, isso estava muito presente ainda antes da era moderna, de que a realidade ou a identidade humana estava atrelada ao seu Criador, que havia criado a imagem de Deus. Na era moderna, isso vai cair por terra. Os seres humanos serão produtos do seu molde de DNA. A era moderna é uma era muito mais naturalista e vai trazer essa importância, né, de que os seres humanos eles são vistos muito mais como bichos, como seres biológicos, do que propriamente como seres espirituais ou como seres pensantes. Na era pós-moderna, que é a que nós estamos vivendo, o eu ele é insubstancial e ele é construído pela linguagem que ele usa para se descrever. Opa! Aqui talvez a gente tenha uma pequena iluminação para essa questão sobre a morte do eu.
Não é que o eu não existe mais, não é que não existe mais egoísmo, egocentrismo, não é isso que está sendo falado aqui. É que o eu antes estava muito atrelado à sua substância. E já na era pós-moderna, ele vai estar atrelado à sua construção linguística. Ele é aquilo que ele se diz ser. Percebe? Se você já não viu isso acontecer ao seu redor, os seres humanos são aquilo que eles dizem ser. Por isso, se é a linguagem que cria o ser e não o ser que cria a linguagem, podemos escolher qualquer coisa para nos autodefinir. É a linguagem que manda ou quem manda. Talvez seja daí que tenhamos chegado às atuais 52 opções de identidade sexual do Facebook. É isso mesmo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Não são duas as possibilidades sexuais presentes no Facebook, ou 3 ou 4. São 52. Se isso não é pós-moderno, se isso não está dando ênfase à linguagem, eu não sei mais o que está. E tudo isso, obviamente, representa grandes desafios para a nossa fé cristã, que vai pontuar que existem apenas duas possibilidades de identidade sexual. Perceba como há uma distância enorme entre o posicionamento cristão sobre a sua identidade e o que o mundo de hoje está dizendo que é normal. Uma segunda característica do pós-modernismo, além da morte do eu como substância, e aí se evidencia o eu criado pela linguagem, é a morte da razão. E aqui, mais uma vez, você pode estar questionando, mas como assim morte da razão? Nós vivemos em um mundo tão racionalista, as pessoas elas só dão valor àquilo que é possível de ser pensado, analisado friamente, provado. Vamos ver o que é isso. Na era em que o modernismo dominava, depositou-se confiança exagerada na razão humana e no método científico. Então isso é muito forte para a época do modernismo, antes do pós-modernismo. O resultado da racionalidade modernista foram as bombas atômicas, o Holocausto e as duas grandes guerras, dentre outras coisas. Por quê? Como assim? Ora, vocês estão aí ouvindo notícias sobre aquele filme que fez bastante sucesso recentemente nos cinemas? Oppenheimer. Eu fui assistir esse filme e ali a gente observa que físicos brilhantes, com muito estudo, estudaram e de repente, ao invés deles descobrirem, quem sabe, alguma descoberta que acabasse com câncer, quem sabe se eles tivessem descoberto alguma situação em que nós pudéssemos sair daqui, viver no espaço, enfim, alguma situação que trouxesse benefício para a humanidade, o farto e grandioso estudo deles resultou na bomba atômica. O Holocausto, porque Hitler, os nazistas e os fascistas, eles não queriam um mundo perfeito. E aí eles recorreram à eugenia. E aí eles recorreram ao Holocausto, à morte de 6 milhões de judeus e de outras pessoas. As duas grandes guerras, porque a humanidade chegou num apogeu tão grande de conhecimento, de ciência, que fez caças melhores, que fez bombas melhores, que fez tanques melhores. E assim, a razão resultou no quê? Em mortes. E mais mortes. E mais mortes. Por isso que o modernismo foi visto como algo totalmente um fracasso para a humanidade. Antes das grandes guerras, pensava-se que se chegaria a um apogeu do conhecimento, da humanidade, do desenvolvimento, da tecnologia. Mas o que isso tudo nos trouxe? Mortes. O problema é que se a razão morreu ou se enfraqueceu, melhor dizendo, né?
Vivemos um fortalecimento de uma fé de caráter emocional, que não mais ocorre no contexto da organização religiosa, tal como esta aparece na tradição. E seria este talvez um modo de descrever a relação entre fé e a razão na pós-modernidade. Então, antes a fé ela estava muito mais associada à doutrina, um corpo doutrinário, aquilo que nós podíamos mensurar, pensar, analisar. Hoje já não é mais assim. Se antes aquilo que a igreja ensinava passava a ser regra de conduta e de vida, hoje a maior parte das pessoas irá questionar se o que estão aprendendo faz algum sentido. E isso em si, questionar se o que elas estão aprendendo faz algum sentido, não é um problema. Mas o problema está naquilo que elas vão utilizar como substituição à doutrina. E aí muitas vezes vão se utilizar de próprios pensamentos humanos, uma mistura, uma miscelânea de coisas humanas que não irão consolar, que não irão trazer a fé em Cristo, que não irão trazer esperança para a humanidade. Uma terceira morte, essa já mais tranquila de ser explicada, mas não de ser vivenciada, é a morte da verdade. Temos até aí um quadrinho, uma charge, onde tem dois personagens, dois animais, um está na água e o outro está pensando em cair na água. E aí ele pergunta àquele que ainda não está na água, tá muito fundo aí? E o que está na água diz, não, bate no pescoço. Só que o problema é que o pescoço daquele que está na água é muito grande. E não é a mesma situação daquele que está pensando em cair na água. Então, se ele cair na água, não é que a água vai bater no pescoço dele, a água vai passar da cabeça dele. E isso nós percebemos nesse quadrinho que há um jogo de verdades, de palavras, onde cada um tem a sua verdade. Isso nós acabamos aprendendo no pós-modernismo como a morte da verdade. A única espécie de verdade que existe é a verdade pragmática. Não há verdade de correspondência. O que isso quer dizer? A morte da verdade leva ao relativismo radical, ou seja, nenhuma história é mais verdadeira do que outra. A história funciona, satisfaz o contador, ela dá o que você quer, um senso de pertencimento, paz consigo mesmo, esperança para o futuro, uma maneira de ordenar a sua vida? Então, beleza. É tudo que se pode perguntar. É a sua verdade, vale para você, dá certo para você, continue, siga em frente. Não é a minha verdade, mas cada um pode ter a sua verdade. Já ouviu falar nesse tipo de explicação, de discurso? A morte da verdade ou a era da pós-verdade é um grande desafio para a fé cristã. Porque se nós pregamos Cristo, que afirmou lá em João 14,6 que é o caminho, a verdade e a vida, como é que nós vamos pregá-lo em um mundo que não acredita mais em uma verdade, mas que acredita em muitas verdades? E mais um desafio nós temos diante de nós, a morte de Deus. Deus não existe, ou se existe, está muito longe. Deus está morto, afirmou Nietzsche, filósofo Friedrich Nietzsche. Mas se Deus não existe, ou se ele está longe, os parâmetros éticos e morais se tornam confusos. É o apogeu para a anarquia moral e intelectual. O bem social é qualquer coisa que a sociedade venha a assim considerar, o que os detentores do poder na sociedade escolhem que seja. Então, o que ele está querendo dizer aqui, né? Se Deus não existe, se Deus está longe ou se Deus está morto, quais serão os fundamentos para a ética, para a moral? Não vai mais existir Deus para dar esses fundamentos. Então, cada um pode escolher a sua ética, a sua moral. Se há verdades absolutas, se não há verdades absolutas, também não há uma verdade absoluta com relação à moral, à ética. Você faz o que você quiser
E se aquilo estiver dentro da sua ética, da sua moral, é isso que importa. Porque não vai ter ninguém para fiscalizar, ninguém para dizer o que é certo e o que está errado. Porque quem é que pode dizer o que está certo e o que está errado? Você pode dizer o que é certo e o que é errado para você, mas você não pode dizer para outro. Mais uma vez eu explico para vocês, eu não estou defendendo essas ideias. Mas é isso que o pós-modernismo prega. Por último ainda, pluralismo, que nós conversamos há pouco, né? Tende a influenciar a mente das pessoas que acabam se tornando adeptas ou simpatizantes não apenas de um pensamento religioso, mas de vários ao mesmo tempo, formando seus próprios dogmas e suas próprias religiões, ainda que não estejam institucionalizadas. Portanto, o pluralismo não é apenas um mundo plural onde nós vivemos repleto de globalismo, de globalização, de pessoas de diferentes etnias e que falam diferentes idiomas. O pluralismo, ele também vai impactar a religião, a espiritualidade e a caminhada de fé das pessoas, porque não haverá mais barreiras. Você pode gostar de algo de uma religião zoroastra ou de uma religião do candomblé e você pode associar isso aos signos do zodíaco, ao catolicismo romano e, quem sabe, também ao budismo. Não há limites, não há barreiras, tudo é possível, tudo é plural, você pode misturar o que você quiser. É isso mais ou menos o que o pós-modernismo vai nos trazer. Percebam como o pós-modernismo ele vai ser desafiante para a fé cristã. Vai ser difícil nós vivermos em meio a um mundo que matou, dentre outras coisas, matou o eu, e não o eu egocêntrico, o eu egoísta, que deve ser morto mesmo, mas o eu em relação a quem somos nós. Então, quem sou eu para dizer que alguém é homem ou mulher? Eu não posso dizer isso. Mesmo que lá no documento esteja escrito uma coisa, mesmo que ele tenha nascido aparentemente com um sexo, porque é a linguagem que vai predominar para dizer quem é uma pessoa ou não. A morte também da razão. Ah, mas então ninguém mais pensa, ninguém mais é racional? Não, não é isso. É nós entendermos que a razão teve o seu momento de apogeu no modernismo, mas acabou em declínio, devido a onde os seres humanos chegaram. Claro, isso tem um aspecto até positivo para a caminhada cristã, porque nós sabemos que fé, ela não é irracional, mas ela também não pode ser racionalista, certo? Por outro lado, a morte da razão representa a morte doutrinária, porque as doutrinas são racionais, por mais que sejam doutrinas de fé. E diante disso, a tendência é ficarmos perdidos, se nós não temos um corpo doutrinário a seguir. A morte da verdade representa um alto risco para a fé cristã, porque Cristo falou que é a verdade. Como Pilatos perguntou, o que é a verdade? O mundo de hoje, pós-moderno, está questionando não o que é a verdade. Esse era um questionamento do modernismo. O mundo pós-moderno questiona qual é a minha verdade, qual é a sua verdade. E a morte de Deus também vai impactar fortemente a espiritualidade humana e a fé cristã. Porque se para as pessoas Deus não existe, ou ele está morto, ou ele está distante, tudo é possível, tudo é válido. Cada um pode estabelecer a sua própria regra, a sua própria moral, a sua própria ética. E por fim, o pluralismo. O pluralismo que vai trazer para nós essa concepção de que podemos misturar tudo, tudo é plural, o mundo é plural, não há certo, não há errado, não há um povo que é mais correto do que outro, então você pode misturar as doutrinas, as culturas, as religiões de todos os povos. Mas quais são as oportunidades oferecidas pelo pós-modernismo? Primeira delas, a crítica feita pelo pós-modernismo ao naturalismo otimista lá do modernismo é correta.
Não há como a humanidade construir e chegar a um patamar diferenciado por meio de seus próprios esforços de conhecimento e desenvolvimento, pois isso não necessariamente trará progresso. Vide o desastre que foi o século XX para a humanidade. Aí nós temos a imagem de uma batalha da Segunda Guerra Mundial. E, de fato, essa crítica que o pós-modernismo faz ao naturalismo e ao modernismo é uma crítica correta. O reconhecimento pós-moderno da associação íntima entre a linguagem e o poder procede. Nós contamos histórias, acreditamos em doutrinas, defendemos filosofias porque elas dão a nós ou à nossa comunidade poder sobre os outros. E mais uma vez, aqui eu não estou elogiando o pós-modernismo, mas essa não deixa de ser uma crítica do pós-modernismo que é muito pertinente. Não existem histórias, doutrinas, filosofias que não tenham interesse por trás. Por mais que nós tenhamos a doutrina cristã, ela também tem o interesse de levar as pessoas a Cristo, o interesse de salvar pessoas. Claro que haverá doutrinas, religiões, denominações, igrejas que não farão isso, que vão ter outros interesses de poder, interesses financeiros, mas elas não estão seguindo a doutrina cristã corretamente, né? Elas estão seguindo uma doutrina humana. Mas se alguém seguir uma doutrina cristã correta, bíblica, saudável, vai ter um interesse de levar Cristo para as pessoas. O problema é que em muitas histórias, doutrinas e filosofias existentes no nosso mundo, não é esse interesse que as pessoas têm. As pessoas têm interesse simplesmente de terem poder. As oportunidades. As oportunidades. E as oportunidades? Alistair McGrath diz o seguinte: para ser cristão e testemunhar em um mundo pós-moderno, teremos que ser capazes de apresentar Deus em sua atratividade total, de modo que seus rivais no mundo sejam eclipsados. Ou seja, o que ele está querendo dizer e propor a nós aqui? Que nós, cristãos, deveremos nos preocupar em demonstrar o quanto Deus tem a oferecer neste mundo pós-moderno. Mas quais são as atrações de Deus? Ele vai trazer basicamente 3. A primeira delas, a capacidade de Deus de satisfazer os mais profundos desejos humanos. E talvez alguém aqui poderia se enganar e pensar, mas que capacidade seria essa? Deus vem para trazer prosperidade, vem para trazer saúde, vem para trazer dinheiro? Não. Nós não estamos falando aqui de desejos da carne, não estamos falando de bens materiais ou terrenos. Deus satisfaz 3 necessidades humanas principais. A necessidade de haver uma base para a moralidade, porque se não existir essa base, o mundo vira um caos, né? O que é ético e moral para mim não é ético e moral para você. Segundo, a necessidade de haver um arcabouço para compreender a experiência, algo que se relaciona com a necessidade humana interna de entender as coisas. Terceiro, a necessidade de uma visão para guiar e inspirar as pessoas. A vida sem uma visão ou uma razão para continuar adiante é sombria, melancólica e sem sentido. Ou seja, o mundo pós-moderno, da pós-verdade, de tudo é relativo, de que existe a minha verdade, a sua verdade, acaba se tornando um mundo incerto, inseguro e acaba trazendo pessimismo e acaba trazendo uma visão de que a vida não tem sentido para as pessoas. Por isso Deus vai trazer sentido para as pessoas. E Deus vai trazer esse relacionamento humano com o ser humano, né? E vai trazer entendimento para ele, né? Quer dizer, eu estou aqui por alguma razão. Alguém me colocou aqui e eu estou indo para algum lugar. Tudo isso que o pós-modernismo ele não traz, Deus vai trazer. Segundo, o imenso amor de Deus, conforme visto na morte de Cristo, continua sendo relevante, sempre será relevante, e agora talvez ainda mais. Se nós vivemos em um mundo sem sentido, em um mundo de muitas verdades, em um mundo de relativismo, em um mundo onde não há uma moral certa,
nós percebemos que em Deus nós não apenas temos tudo isso, como nós temos o amor. E não é qualquer amor, é o amor maior, é o amor sacrificial, é o amor que foi capaz de enviar o seu único filho para morrer por mim e por você na cruz. E terceiro, o relativismo não estabelece nada nem ninguém. A fé em Deus ancora as pessoas, dando-lhes estabilidade e significado para a vida. Aquilo que nós já havíamos dito, né? Enquanto que o pós-moderno te traz essa insegurança, essa incerteza, Deus vai nos trazer segurança, estabilidade. Concluindo a respeito do pós-modernismo, entre riscos, desafios e oportunidades. Primeira coisa que nós devemos dizer é que o pós-modernismo ele não deve necessariamente ser combatido por nós cristãos. Primeiro que nós não conseguiremos derrotá-lo. O pós-modernismo está instalado no mundo, essa cultura, essa filosofia, nas artes, nos filmes, nos livros, no discurso, na política, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Estamos aí para quase 100 anos. Daqui a pouco nós estamos indo para 100 anos de pós-moderno, de pós-modernismo. Portanto, a gente começar uma cruzada louca contra o pensamento dominante do nosso mundo é algo que não faz sentido. Agora, nós vamos aceitar tudo aquilo que o pós-modernismo prega? Também não. Porque nós não seguimos o que a filosofia dominante prega, seja pós-moderno, moderno, qualquer outra. Nós seguimos o que a palavra de Deus diz, nós seguimos a fé cristã. Por isso que a nossa própria forma de pensar e de agir vai ser um combate ao pós-modernismo, mas não numa cruzada louca e insana para acabar com o pós-moderno. Porque saindo do pós-moderno vai entrar uma outra filosofia humana dominante de um mundo caído em pecado. Vocês acham que algo melhor vai entrar no lugar? E claro, o pós-moderno ele nos oferece muitas oportunidades. Talvez uma oportunidade que não ficou tão clara nessa exposição é que lá no mundo moderno, né, basicamente o que não fosse científico estava errado. Por isso, para qualquer pensamento religioso, espiritualizado, era um desafio em tanto. Pregar em um mundo que só queria dar ouvidos ao que fosse científico. Agora, na era pós-moderna, como a razão foi derrotada, a ciência provou-se que ela tem o seu espaço, ela é importante, mas ela não pode ser dominante, porque no tempo que ela foi dominante, a humanidade quase chegou ao fim. Nós temos um espaço maior para falarmos da nossa fé. Até mesmo porque nós vivemos em um mundo pluralista. E se o mundo é pluralista, muitas pessoas vão querer ouvir a respeito de religiões, de denominações, de doutrinas. Ainda que elas não concordem, ainda que elas não abracem uma doutrina única, essa é uma oportunidade para testemunhar. Eu sei que talvez muitas coisas não tenham ficado claras para você sobre o pós-modernismo. Então é muito possível que você tenha que, se você queira se aprofundar nesse assunto, pesquisar um pouco mais. Esse aqui, como eu disse a vocês no início, é apenas um trabalho básico, elementar, para dar aí algum gosto do que é o pós-modernismo e de quais são as oportunidades, os desafios, os riscos de sermos cristãos nesse mundo pós-moderno. Eu trago aqui duas bibliografias básicas. A primeira delas, Apologética Cristã no século XXI, do Alistair McGrath. E nesse livro vai ter um capítulo, ou uma parte de um capítulo, falando só do pós-modernismo. Um outro livro que é um pouco mais polêmico, especialmente para os luteranos, que não são muito chegados em cosmovisão, mas eu acho importante a gente analisar o que são as cosmovisões, as visões de mundo, ainda que a gente não queira
implementar uma cosmovisão cristã no mundo, não é esse o objetivo dos cristãos, muito menos dos cristãos luteranos, é este livro do James Sire, O Universo ao Lado, um catálogo básico sobre cosmovisão. E nesse livro você vai ver que tem vários capítulos muito interessantes, de uma forma bem sucinta e breve, trazendo o que são pensamentos dominantes ao longo dos tempos, né? E aí nós temos o teísmo, nós temos o deísmo, nós temos o naturalismo, nós temos o niilismo, nós temos o existencialismo, o monismo panteísta oriental, a nova era, o pós-modernismo e o teísmo islâmico. Então é bem interessante também esse livro para se iniciar nesses assuntos, né? E assim a gente pode buscar conhecimento. Eu estou aqui, de certo modo, para instigar essa vontade de você pesquisar mais e de buscar conhecimento. Eu espero que você tenha curtido este vídeo. Curta, comente, compartilhe, ative os sininhos de notificações, todos aqueles avisos que você já sabe que todo vídeo no YouTube tem, que eu também preciso trazer aqui. E que você possa continuar sendo edificado, não apenas na fé, nos vídeos de terça e de domingo, mas nesse vídeo de quinta, especialmente no conhecimento para defesa da fé, dos posicionamentos cristãos, para que mais pessoas possam chegar à fé cristã. Um abraço, fique na paz de Deus, até a próxima.